Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass do zero ao bolo perfeito de Burger Queen. Nós estamos na aula de número 3 e nessa aula eu vou te mostrar como decorar um bolo super moderno, aí tendência para você se destacar na confeitaria com uma técnica super bacana. Vamos trabalhar com escultura em esmalte também. Vamos falar sobre transporte, venda, precificação e muito mais. Essa aula tá incrível. E como eu falei, essa aula número 3. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, ela está disponível aqui na página e eu recomendo fortemente que você assista, porque nós falamos sobre muita coisa. Na nossa aula de número 1, nós fizemos uma massa super estruturada, a gente falou muito sobre métodos de preparação, te mostrei os principais métodos, te mostrei o que é Burger Queen, nós falamos sobre os tipos, eu te mostrei os melhores tipos para trabalhar com confeitaria e também qual a diferença entre manteiga e margarina, uma aula super bacana, cheia de teoria e também mão na massa. E na nossa aula de número 2, nós fizemos a montagem do nosso bolo e também a estrutura de um bolo de altura dupla. Se você não sabe o que é, vai lá assistir que essa aula tá incrível. Também nós fizemos uma comparação entre tipos de cobertura para você entender um pouco melhor como a gente pode agregar muito mais valor no bolo feito com Burger Queen. Eu sou Michelle Lian, professora especialista em bolos de Burger Queen, sou professora de cursos online, tenho mais de 1000 alunos espalhados pelo mundo e eu tô aqui essa semana para te ensinar tudo isso e muito mais, então fica aqui ligadinho. Eu queria agradecer as centenas de comentários feitos aqui na página, pela repercussão, tá enorme, eu tô muito feliz com a repercussão de todos vocês, colocando a mão na massa, fazendo junto aqui comigo. E se você tá aqui e ainda não pegou o seu material complementar com as receitas e tudo mais, vai aqui, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, o grupo VIP no WhatsApp, e lá dentro você vai receber o acesso para participar da nossa comunidade no Facebook, poder interagir com outros confeiteiros e também baixar todo o nosso material complementar da nossa Masterclass, tá bom? Então, obrigada. Se você não deixou ainda o seu depoimento, o seu comentário aqui embaixo na página, dê um espacinho aqui, comenta, me fala o que você tá achando dessa semana, que eu vou amar ler o seu comentário, tá bom? Antes de começar a nossa aula, eu vou deixar um depoimento de uma aluna aqui para você se inspirar ainda mais para a nossa aula de número 3. Oi, eu sou a Carol do Brigadeiro mesmo e eu vim aqui para falar com vocês sobre o maravilhoso mundo do Burger Queen. O que falar desse curso? Falar que é um curso super completo, com conteúdo incrível, com receitas e técnicas super práticas e que me dão muita segurança para trabalhar no dia a dia, que me apresentou a receita de Buttercream da Mi, que me faz não ter medo de trabalhar no calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Isso tudo é muito fácil. E, além de tudo, é óbvio, basta acompanhar o Instagram da Mi, ver todo o conteúdo que ela passa pra gente no dia a dia, para saber que ela não entregaria menos do que o melhor, certo? Agora, o que me faz ser apaixonada pelo trabalho da Mi? Bom, eu acho que depois da família dela, eu devo ser a fã número 1. Eu tenho todos os cursos da Mi e eu acompanho o trabalho dela desde antes da primeira turma, lá no Facebook. Eu conheci o trabalho da Mi no Instagram e fiquei apaixonada. E eu não tinha talento para fazer bolo. Desabava, quebrava. E aí, quando ela lançou a primeira turma dela no Facebook, eu falei, bom, agora é minha chance de aprender a fazer esses bolos incríveis que ela faz. E realmente funcionou muito, deu muito certo. Todas as receitas que eu aprendo com ela são as que eu vendo no meu cardápio. E os meus clientes adoram. Os feedbacks são os melhores possíveis. E de lá pra cá eu não parei mais. Bom, Carol, mas por que você tem todos? Você ainda não conseguiu aprender? Claro que eu consegui. E muito. Mas eles enriqueceram muito o meu trabalho. E eu quero continuar aprendendo com a melhor. E não é só no curso que a gente aprende. O suporte dela também é incrível. Porque ela nos tira da tela do celular, da tela do computador e nos humaniza. E isso com certeza é um diferencial da Mi. Ela tem todo um carinho, todo um cuidado em saber se você realmente conseguiu tirar aquela dúvida, se o seu erro passou a dar certo. Então isso faz toda a diferença na hora da escolha de um curso. O maravilhoso mundo do Buttercream mudou minha relação com a confeitaria, me trouxe segurança e me fez entender o que eu estava fazendo e entregando para o meu cliente. Então, Mi, obrigada por tanto e que você continue transformando vidas como você fez comigo, tá bom? Um beijo bem grande. Vamos começar então a nossa parte prática aqui da nossa aula de hoje. Eu tenho aqui, né, o meu bolo 100% estruturado, 100% seguro. Aqui ele tava na geladeira, tá bem geladinho. Eu já tenho aqui também o meu Burger Queen, ele tá pronto.
já tá espatulado, já alisei ele. Então toda vez que você for trabalhar com o Burger Queen, na hora que você for utilizar, a gente sempre alisa ele com a raquete. Se você não tem batedeira planetária, você pode vir alisar aqui um pouquinho com a mão também, que ele vai ficar perfeito. Ok? Então aqui eu vou simplesmente retirar o meu plástico, pra gente já começar a espatular. Ele tá bem altão, né? Bem lindo, chama bastante atenção quando a gente vai fazer, quando a gente vai entregar um bolo assim bem alto, fica bem bacana. Ele tá com aproximadamente uns 20 centímetros de altura, tá bom? Tá bem altão. Então aqui simplesmente eu vou aplicar com o saco de confeitar e com o bico. Esse bico que eu vou utilizar aqui é o Perlé 2A. Ele tem, na verdade, uma espessura aqui de um dedo, mais ou menos, tá? É perfeito pra gente poder espatular o nosso bolo. E por que eu trabalho com o saco de confeitar? Porque é muito mais prático na hora de aplicar do que ficar aplicando com a espátula. E com a espátula realmente demora mais. E pra gente ter uma agilidade na nossa produção aí do dia a dia, com o saco de confeitar fica bem mais rápido, ok? Então eu envolvo sempre a minha mão, né, 100% aqui, pra eu poder conseguir colocar com uma maior facilidade e segurança e não sujar minha mão, fazer lambança, nem nada disso. Então eu aplico aqui o meu creme, ele tá saborizado com baunilha, ele tá com aqueles pontinhos lindos de baunilha. Aqui eu não preciso encher muito o saco de confeitar, então eu sempre deixo essa bordinha que eu sempre deixo mais ou menos com um palmo de distância, pra não, quando a gente for fazer assim, juntar, né, o nosso saco, pra não vazar pra fora, fazer meleca e tudo mais, tá bom? Então aqui eu venho, aplico sempre de baixo, encosto aqui no meu cakeboard. Toda vez que eu aperto o saco de confeitar, eu giro a minha bailarina. Parei de apertar, eu paro de girar, tá bom? Pra gente manter sempre aí uma constância na nossa cobertura. Precisou parar para dar um respiro, na mão a gente para de rodar, segura melhor aqui no saco e volta a aplicar. Cheguei até em cima, né? E agora eu venho aqui na bordinha e vou entrando também no meu bolo. Aqui eu sempre recomendo que você não preencha tudo de creme, para não ficar creme em excesso, tá? Pra gente depois ter que ficar retirando. Então aqui eu venho com uma espátula, eu gosto muito de trabalhar com essa espátula, que tem esse degrauzinho aqui, facilita muito e te dá uma maior segurança na hora de espatular. Então pra gente fazer o espatulado, a gente sempre trabalha com a espátula num ângulo de mais ou menos aí 45 graus, né, que é mais ou menos isso aqui. Então eu vou sempre entortar um pouquinho a espátula, seja pra cá, seja pro outro lado. Então a gente vai sempre fazer esse movimento, ok? Se a gente for fazer assim reto, a gente só vai machucar o creme, enfim, não vai alisar, que é o que a gente quer fazer agora. E se eu vier totalmente assim no ângulo mais ou menos de 90 graus, eu vou simplesmente só retirar creme. E não é isso que eu quero, tá bom? Então eu sempre venho, ó, fazendo esse movimento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E vou girando a minha bailarina, tá? Então aqui a minha mão direita, aqui no caso, que eu sou destra, ela só vai fazer esse movimento. E eu vou girando a minha bailarina com a minha mão esquerda, tá? Então repara que aqui eu já consegui nivelar mais ou menos aqui o meu bolo sem retirar creme. Então se eu tivesse preenchido tudo de creme, eu ia ter que ficar retirando muito, então não tem muito sentido. E aqui que eu já meio que nivelei, eu venho, aplico aqui a minha espátula, ela vai pegar da minha borda até o centro, e aí eu simplesmente encosto e começo a rodar a minha bailarina. Nessa hora, sua mão direita aqui
com a espátula, ela tem que estar firme, tá? Ela não pode ficar balançando nem nada, porque a gente quer alisar o creme, tá bom? E quando você for retirar, né? Ai, tá legal, gostei. Quando você for retirar, retira sempre pra cima, tá? Cuidado pra não fazer o movimento de baixar pra depois subir, porque a gente vai marcar o creme, ok? Então, feito isso, a gente tem uma pré-alisada aqui no nosso topinho. A gente pode vir e passar pra nossa lateral. Eu sempre recomendo que você tenha uma espátula como essa no ângulo de 90 graus. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora que a gente for passar a espátula na lateral, tá bom? Pode ser de inox, pode ser de plástico, pode ser de acrílico, do material que você tiver acesso, você pode utilizar e você vai conseguir espatular, tá bom? A técnica aqui é, eu preciso segurar a minha espátula aqui, ó, e segurar bem e firme, espalhando aqui os meus dedos para eu ter um maior controle na extensão toda do meu bolo. Se eu simplesmente segurar aqui, eu não vou ter firmeza, né? E vou acabar fazendo assim com a minha espátula e o bolo vai ficar torto, tá bom? Então segura sempre com bastante firmeza a sua espátula e aí a gente encosta no nosso cakeboard aqui, encosta no bolo e aí a sua espátula, ela tem que ficar em relação ao bolo aqui num ângulo de mais ou menos 45 graus, tá? 40, 45 graus. E aí como que você vai saber? Você vai saber pelo seu braço, pelo seu cotovelo. O seu cotovelo tem que estar sempre junto ao seu corpo, aqui, tá? A gente nunca passa a espátula no bolo com o braço aberto. Então quando a gente fecha aqui, a gente tem muito mais segurança e eu consigo espatular o meu bolo melhor. Então aqui eu aplico e vou rodando a minha bailarina, tá? Encostando sempre a minha espátula e tomando cuidado para não entortar. Eu vejo que eu já retirei um pouco, eu venho sempre e limpo a espátula. Limpei, eu volto pro meu bolo e volto a alisar o meu bolo. Então nesse primeiro momento a gente retira o excesso de creme, sempre. Tem mais um pouco de creme aqui na minha espátula, eu venho e retiro. E aí quando você for espatular e você já viu que retirou aí uma boa parte do creme, não tanto, tá? Tem que tomar cuidado. A gente sempre dá uma afastada aqui e eu vou ver. Se eu estiver trabalhando com a mão torta, né, mais ou menos assim, o que vai acontecer? A gente vai formar um cone no nosso bolo. E se eu também abrir muito, a gente vai acabar formando um vaso. E não é isso que a gente quer um bolo reto, perfeito. E para isso, quando você estiver fazendo esse processo, a gente sempre afasta um pouquinho, dá uma girada aqui na bailarina e olha, se vê que tá um pouco mais aberto aqui, é porque você precisa acertar a sua mão aqui na espátula, ok? Então a gente sempre vê aqui antes de começar realmente a finalizar o nosso espatulado. E aí quando você vê que, né, já tá retinho, que não precisa ficar acertando, e aí quando eu vejo que já tá mais ou menos ok, eu vou verificar se tem buraquinho no meu bolo, porque pode acontecer, né, algumas falhas e tudo mais. Então eu venho, se tem buraquinho, a gente vai preencher com creme. Tem um buraquinho aqui em cima, eu preencho antes da gente começar realmente a fazer o acabamento do nosso bolo. Volto aqui com a minha espátula. Aí aqui nesse momento que eu vejo que o meu bolo tá reto, que eu não tenho que aplicar mais creme, né, que não tem buracos assim nem nada, o que eu vou fazer? Eu vou começar a vir a dar o acabamento no meu espatulado. E como que eu faço isso? Passando a espátula mais devagar no meu bolo, tá? Sem correr e passando bem suave, sem fazer muita pressão no bolo, para não retirar creme. Eu já não quero mais tirar, eu quero simplesmente acertar o bolo e deixar ele mais alisado e fazer realmente agora o acabamento. Então eu venho devagar, passando a espátula. E assim eu consigo
dar um acabamento melhor no meu bolo. Então aqui, ó, eu não retirei creme, tá bom? Então a gente só vai realmente agora fazer esse acabamento mais final aqui no nosso bolo. E essas pintinhas aqui no bolo nada mais é do que a baunilha, né? A pasta de baunilha que eu utilizei para saborizar o bolo. Ele fica com essas pintinhas e dá um charme todo especial. Então, toda vez que você for fazer isso, a gente sempre afasta, vê se tem bolha, se não tem, se tem buraquinho, se não tem, tá bom? Quanto mais tempo você dedicar nessa hora, mais perfeito o seu bolo vai ficar. Então assim, tem que ter bastante paciência nessa hora. Essa hora é bem gostosa do espatulado, então faça com bastante calma. Então aqui nesse primeiro momento eu vou pegar essa minha bordinha que subiu. Ela tá um pouquinho mais grosseira aqui nessa parte, tá? Então pra gente poder fazer aqui na perfeitinha, eu vou puxar primeiramente essa parte, dou uma limpada aqui na minha espátula e eu vou dar uma puxadinha pra dentro, pra puxar sempre também o ângulo aí de 45 graus, pego pela borda e puxo pra dentro. Só pra gente minimizar essa borda, pra depois realmente fazer a bordinha perfeitinha. Então, feito isso, eu volto de novo no meu topinho, dou uma limpada aqui na minha espátula, pra gente trabalhar o topinho. Eu vou nivelar ele de novo, deixar ele mais certinho, bonitinho. E aí, feito isso, eu volto de novo com a lateral pra subir essa quina mínima que ficou, pra depois a gente retirar, tá bom? Então aqui eu venho finalizando de novo essa minha lateral, deixando o mais perfeito possível, mais certinho. Então aqui eu vejo que tá legal, o espatulado tá bacana, não tem buraco, o bolo não tá torto, nem nada, tá? E essa quininha mínima que subiu aqui a gente vai retirar depois pra deixar perfeitinho. E agora nesse momento eu preciso levar pra geladeira esse meu bolo, essa base que a gente fez aqui de Buttercream, porque a técnica que a gente vai trabalhar em cima desse bolo, eu preciso que essa base esteja gelada. E como a gente tá trabalhando com o Buttercream, né? Quando ele vai para a geladeira, ele vai ficar duro, né? Uma das características principais, uma das vantagens enormes desse tipo de cobertura é que ele vai para a geladeira, ele vai ficar durinho. E isso vai permitir que a gente possa trabalhar decorações incríveis e uma delas a gente vai fazer hoje aqui na aula. Então eu vou levar para gelar. Enquanto leva para gelar e vai ficar mais firminho, a gente vai trabalhar com a nossa escultura em isomalte. Enquanto o nosso bolo tá na geladeira ali descansando, né, antes da gente retirar o nosso papel, vamos trabalhar com o nosso isomalte. Michelle, o que é isomalte? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Vou falar brevemente o que é e para que a gente utiliza. Isomalte, na verdade, ele é um substituto do açúcar, tá? Ele vende assim, ó, como se fossem uns grãozinhos branquinhos, tá? Ele é um substituto do açúcar, feito pela indústria aí a partir do açúcar da beterraba. E esse açúcar aqui a gente consegue trabalhar com esculturas, né, de uma forma muito mais fácil, porque basta, digamos, derreter assim e a gente já consegue utilizar e ele dura muito mais, tá? Assim, bem mais bacana e bem mais prático também pra gente trabalhar aqui na confeitaria com ele, ok? Então o isomalte simplesmente é isso, um substituto do açúcar. Então dá pra fazer pirulito, escultura, um montão de coisa. E aqui a gente vai fazer uma escultura super legal. Então aqui eu compro ele assim, tá? Em grãozinhos mesmo. E aqui o que a gente precisa fazer? A gente vai levar ao fogo e eu preciso hidratar esse tipo de isomalte, ok?
Para hidratar, eu simplesmente venho e coloco aqui na panela. A gente vai levar ao fogo e tenho aqui um pouquinho de água. A quantidade de água vai depender aí do fabricante, mas uma média aí de quantidade de água pra gente hidratar esse açúcar aqui é 10%. Ou seja, eu tô utilizando aqui 150 gramas de isomalte, então eu vou precisar 15 gramas de água, ok? Sempre 10%, a menos que o seu fabricante aí indique outra proporção, ok? Então aqui eu venho simplesmente, vou misturar, né? Vou dar uma leve misturada aqui pra gente hidratar o nosso isomalte. E aqui o que eu preciso fazer? A gente precisa subir essa temperatura, a gente vai derreter esse açúcar. Ele vem branquinho assim mesmo, mas assim que ele começa a derreter, ele fica transparente, tá bom? Então aqui eu já dei uma misturada, eu vi que já tá, né, mais molhadinho assim. Agora eu vou ligar o fogo e ele vai começar a derreter. Assim que ele ficar totalmente transparente, eu vou vir com um termômetro. Para trabalhar com isomalte a gente precisa do termômetro, porque eu preciso que ele chegue em pelo menos aí 170, 175 graus. Por quê? Eu chamo de temperagem do nosso isomalte. A gente precisa chegar nesse mínimo de temperatura para ele, depois que ele esfriar, ele ficar firme, tá? Senão ele vai ficar meio molenga, ele não vai ficar totalmente duro, ok? Então precisa do termômetro. Então eu vou ligar aqui e a gente vai vendo assim que derreter, eu já começo a vir com o termômetro e aí a gente já depois começa a trabalhar com o nosso isomalte. Aqui quando eu vejo que tá começando a derreter, você pode mexer, tá? Não tem problema de açucarar nem nada disso. Você pode vir dar uma misturadinha. E aí ele começa a derreter, ele começa a ficar transparente. Aqui eu vejo que já tá transparente e aí eu venho com o termômetro e a gente começa a medir aqui essa temperatura. Chegamos em 135, 140. Quando você for medir, sempre, cuidado para você não encostar o termômetro no fundo da panela, tá bom? Senão ele vai dar uma temperatura totalmente diferente. Então aqui já chegamos em 175, já chegou. Então agora o que eu preciso fazer? Eu vou descansar um pouquinho o meu isomalte, tá? Ele precisa baixar um pouquinho agora a temperatura dele. E eu preciso que chegue aí pelo menos aí 150 graus. Então eu vou deixar ele aqui um pouquinho, aí a gente já vem colorir o nosso isomalte. Eu vou utilizar aqui pó para revestimento dourado, porque a gente vai fazer uma escultura dourada. E aí você pode brincar com cores, tá bom? Então assim, totalmente livre. Então vou deixar esfriar um pouquinho e a gente já volta aqui com o nosso isomalte. Então aqui o meu isomalte já chegou em 150 graus, tá? Certinho, agora a gente já pode começar a trabalhar com ele. Eu tenho aqui separado um tapetinho de silicone para nossa escultura, vou deixar ele aqui do lado. E agora eu posso vir adicionar o meu pó, vou colocar olho, ok? Vou colocar uma quantidade e vou misturar. Aqui eu já misturei com dourado, tá? Ele vai ficar assim manchadinho mesmo. Eu vou ver a temperatura aqui, porque pra gente trabalhar com a nossa escultura não pode estar muito quente o isomalte, porque senão ele vai escorrer demais, não vai ficar legal.
Também não pode estar muito frio, porque também senão não escorre. E aí não vai dar aquele efeito bacana. Então aqui tá 120 graus, entre 120 e 140, é super legal trabalhar. Então aqui é jogo rápido, depois que a gente colocar aqui, eu vou vir com o meu tapetinho de silicone, precisa ser tapete de silicone, ok? E aí a gente simplesmente vai colocar todo ele aqui na mesa, né, no meu tapete. Que lindo, né, que ficou a cor linda aí, dourado. E aqui eu vou sentir como é que tá o meu isomalte, se ele tá muito, né, muito firme, se ele tá escorrendo demais, eu consigo ver aqui. Eu acho que tá legal. E aí o que eu vou utilizar? Um copo de mixer virado ao contrário, pode utilizar garrafa, o que vocês quiserem. Tenha em conta que quanto maior a base, mais aberto vai ser a sua escultura, ok? Então assim, vai de acordo com o que você quer, o efeito que você quer dar para sua escultura. Então eu venho aqui com o meu copo, vou trazer a minha escultura, vou colocar aqui no centro e vou deixar cair. Aqui eu venho com os pregadorzinhos para eu marcar mais a minha escultura. E como eu sei que não tá tão quente, ele não vai escorrer muito. Se escorrer e passar do tapete não tem problema, tá bom? Não precisa ficar nervosa nessa hora. Só cuidado para você não queimar a sua mão. E aí o que eu vou fazer agora? A gente vai deixar descansar esse isomalte, porque ele vai esfriar e ele vai ficar duro, tá? Duro mesmo, como açúcar, né? Uma pedra de açúcar. E aí ele vai terminar de escorrer aqui, vai ficar super legal esse efeito aqui, quando ele cai fica uma gotinha, ele dá um pezinho super bacana. Então aqui simplesmente agora eu não mexo, vou deixar esfriar completamente pra gente poder desmoldar. Enquanto esfria aqui, vamos voltar com o nosso bolo, fazer a finalização dele e a gente faz a finalização com a nossa escultura de isomalte. Então enquanto a nossa escultura tá ali descansando, né, enquanto ela tá esfriando, a gente vai voltar com o nosso bolinho e a gente vai trabalhar a nossa quina aqui perfeitinha, né, que ela ainda tá irregular, e também já partir para nossa decoração do bolo. Para fazer a quina perfeitinha, a gente vai trabalhar com uma espátula, tá? Pode ser qualquer espátula que você tenha, dessa assim inclusive, tá? A gente simplesmente vai vir e vai raspar, digamos assim, né, a cobertura, porque como tava na geladeira, né, o nosso bolo aqui tá gelado, então eu consigo passar a mão, né, a minha mão não suja de creme, porque o Burger Queen ele fica duro, fica bem geladinho, então a gente consegue trabalhar com bastante técnicas legais, inclusive fazer essa quina perfeitinha, ok? Então para isso, vou deixar um potinho aqui para eu tirar o excesso. Eu simplesmente venho com a minha espátula, ângulo também aí de 45 graus, só que é ao contrário. Eu não vou passar assim, eu vou passar ao contrário, porque a gente agora vai raspar essa quina. Então, assim, é bem suave. Eu venho, ó, e venho retirando como se fosse uma manteiga. Sabe quando a gente vai raspar a manteiga? É exatamente assim. Então eu venho raspando para deixar essa quina o mais perfeitinho possível. E aí eu venho só acertando aqui com uma espátula. E aqui, na verdade, eu já tenho a minha quina perfeitinha, ok? Então, simplesmente com isso a gente já consegue deixar aqui a nossa borda assim mais retinha, mais perfeita, ok? Então, feito isso, a nossa quina tá ok. Eu vou aproveitar e já vou limpar aqui o meu cake board, porque, né, ficou sujinho com creme. Então, se você não tem prática para limpar o tabuleiro, eu recomendo que você faça isso depois de levar o seu bolo para gelar. Por quê? Assim, se você sem querer esbarrar a espátula, esbarrar a mão aqui no seu bolo, não vai estragar, porque o Burger Queen vai estar gelado. Então eu venho aqui simplesmente raspando, fica até mais fácil quando ele está gelado, porque aí eu consigo retirar melhor. Pronto, já tenho aqui, né, o meu cake board já tá limpinho e tudo mais, já tenho a quina perfeitinha. Agora a gente vai trabalhar com uma técnica
na frente aqui do nosso bolo, uma técnica super legal. E para isso eu vou utilizar um Burger Queen já colorido. Esse tom aqui é o tom de cinza. Para fazer esse tom eu usei somente um pouquinho de corante preto, tá? Bem pouquinho, eu não queria um tom escuro nem nada, então somente o corante preto eu consegui já chegar no tom de cinza, tá bom? Então vai ficar assim. Aí aqui você pode trabalhar com cores, né? Enfim, o que a sua imaginação permitir. Você aprendendo essa técnica aqui, que é super legal, você vai poder aplicar em vários bolos de temas totalmente diferentes. Então, para isso, eu vou pegar minha espátula aqui, vou só dar uma limpadinha nela. E a gente já vai começar a aplicar nessa lateral do meu bolo. E aí, o que eu vou pensar? Eu quero fazer como se fosse uma cascata, algo assim, mais de ladinho, tá? A gente vai trabalhar essa faixa aqui assim. Você pode trabalhar na horizontal, enfim, dá pra brincar bastante. Então eu venho simplesmente com a espátula, pego um pouquinho, tá? Um pouco por vez, e vou começar a aplicar. Antes de aplicar eu vejo sempre qual que vai ser a frente do meu bolo, então eu sei que aqui atrás tá um pouquinho da emenda, né, da espátula, então essa parte fica sempre pro fundo, ok? Então eu vou trabalhar essa parte aqui da frente. Então para isso eu vou simplesmente aplicando aos poucos, tá? Não vou aplicar muito creme, eu não quero uma camada grossa de creme. Então eu vou aplicando e vou descendo aqui. Se você quiser, para se orientar melhor, pode dar uma marcadinha, né, com um palitinho de dente, dar uma riscadinha assim que fica bem legal para você não se perder no formato do seu desenho. Então aqui eu tô só primeiramente fazendo, né, uma guia aqui para eu ir seguindo. Então aqui eu tenho já, né, um pouco assim uma faixa na diagonal. E agora eu venho brincando aqui. Posso fazer uma faixa mais fininha, uma faixa mais grossa. Enfim, você que vai determinar. Eu acabei fazendo aqui uma lateral cinza, né? Então aqui na verdade vai ser a frente do bolo, tá? Então a gente fez a lateral cinza, aqui como se fosse bem dividido o bolo. E agora a gente vai trabalhar uma técnica em cima disso, não vai ficar simplesmente assim, tá? E para isso eu preciso da minha cobertura molinha, não levo pra geladeira agora, nem nada. E a gente vai trabalhar com papel alumínio, isso mesmo, tá? Então eu vou pegar o papel aqui alumínio, vou abrir ele aqui, vou abrir uma folha, né, de papel. E aí o que eu vou fazer? Eu vou amassar esse papel alumínio, amassar mesmo, tá? Só cuidado para não cortar ele, porque é super sensível. Amasso bem, vai ficar bem enrugadinho.
faz em várias direções, assim, pra não ficar só numa direção só. E aí, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou aplicar no meu cinza. Só ver a altura aqui, se faltar um pouquinho a gente preenche, não tem problema. Então eu vou vir aqui e vou aplicar já no cinza, desde baixo. E vou encostar. Cuidado para você não pressionar muito, tá? Pra gente não tirar esse efeito legal. E a gente vai encostar no cinza. Então a gente encosta com cuidado. Aqui faltou um pedacinho, a gente vem mais um pedacinho. Amassa de novo. E venho e aplico. Ok? Então o único cuidado que eu tenho que ter é não amassar muito, né? Pra gente não espatifar o creme, não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente marcar esse amassado que a gente fez no papel alumínio, ok? Não se preocupa com a base branca, não vai estragar, porque ela tá bem geladinha. Eu só certifico de que tá tudo colado, que tá tudo ok, principalmente as bordinhas aqui. Porque vai dar um efeito super legal. Pronto, então feito isso, ó, eu tô vendo que já tá, né, tudo coladinho, tá tudo ok. Essa parte aqui, se você quiser retirar o excesso, pode retirar, tá, pra caber na geladeira melhor. Então eu vou só cortar. Porque agora eu preciso levar para gelar essa parte cinza, né? Essa parte cinza aqui, ela vai gelar, vai ficar durinha. E o que vai acontecer? O Berry Queen é mais ou menos o mesmo processo do chocolate. Quando a gente leva para gelar, ele acaba contraindo um pouquinho, tá? E nessa contração, o nosso papel alumínio vai soltar ele facilmente e vai ficar essa textura incrível. Então eu vou levar para gelar, dependendo do lugar onde você mora, se tiver muito calor ou muito frio, pode variar um pouquinho, tá? De tempo aqui onde eu tô, onde eu moro. Tá friozinho, tá em torno aí de 10, 12 graus, então não vai ficar muito tempo, vai ficar aqui uns 10 minutos na geladeira. Se você tiver pressa, pode pôr aí até 5 minutos no freezer, tá? Bem rapidinho, somente pra firmar aqui, a gente conseguir tirar o papel, aí a gente continua a nossa decoração. Então enquanto o nosso isomalte descansa aqui, né, enquanto ele esfria, a gente já vai voltar aqui com o nosso bolo. Eu vou retirar o papel, lembrando que ele estava na geladeira. Né? Olha como sai super fácil. Tirei essa partezinha de cima e agora a gente vem simplesmente soltando aqui com cuidado. E olha que legal essa textura que fica do amassadinho, né? Que a gente fez com o papel alumínio. Olha que legal que fica a textura, ok? Então assim, você pode trabalhar de vários jeitos, com cores diferentes, né? Fazer vários desenhos diferentes, digamos assim, com essa técnica do amassadinho, ok? Então aqui simplesmente o que eu vou fazer, a gente vai pintar um pouquinho a borda para destacar ainda mais esse efeito que a gente fez agora. E para isso eu vou utilizar um pouquinho de pó dourado e vou diluir um pouquinho com álcool de cereais ou vodka, cachaça, o que você tiver. Põe um pouquinho aqui da bebida. Lembrando que para pintar o seu Berry Queen, ele precisa estar bem geladinho também, tá bom? Põe um pouquinho por vez. Vou pegar um pincel pra gente poder pintar. Misturo bem. Essa misturinha não pode ficar muito líquida, também nem muito grossa. Se ficar muito líquida, ela pode escorrer no bolo. E se ficar muito grossa, não vai ficar legal. Tá bom? Você tem que pegar aqui no pincel e ela não pode escorrer.
Então, feito isso, eu vou vir aqui, ó, nessas beiradinhas e vou pintar. Por quê? Tudo que a gente pinta com dourado, né, com prata, bronze, a gente acaba destacando mais o nosso trabalho. E é um acabamento, né? A gente precisa sempre dar um acabamento no nosso bolo. Então olha que legal, né, o destaque que acaba dando o nosso dourado. Então toda vez que você fizer essa técnica, faz sempre esse trabalhinho, tudo que a gente coloca de dourado e tudo mais, nesses detalhes acaba destacando ainda mais e deixando o seu trabalho com muito mais valor, ok? Então feito isso, basta agora a gente vir decorar. Vou só dar uma limpadinha aqui, ó, no meu tabuleiro que sujou um pouquinho. Então como tá geladinho, ó, é super fácil retirar. E agora a gente vai trabalhar com flores naturais. Aqui eu tenho uma orquídea, eu separei para esse bolo para ficar bem chique, bem bonitão. O que eu fiz aqui? Eu higienizei com um pouquinho de água e produto para limpar, para lavar verduras, tá? Você encontra no mercado mesmo, coloca lá a proporção numa água. Você lava bem a sua orquídea para tirar terra, sujeirinha, tudo. E aqui o que você for colocar para dentro do seu bolo, a gente precisa encapar. Aqui eu tenho um pouquinho de fita floral, aqui para poder introduzir no meu bolo, com uma maior segurança, né? E não passar nada da flor pro meu bolo, ok? Porque ela não é comestível, ela só é atóxica. E aqui, essas soltas que eu apenas cortei, ela vai somente encostar na cobertura do bolo, ela não vai entrar no meu bolo, então não tem problema nenhum, ok? Então aqui simplesmente a gente vem e decora de acordo, e para finalizar depois a gente vai colocar a nossa escultura. Então aqui essa minha flor que eu não tenho caule para aplicar, eu venho com uma colinha mesmo do próprio Berry Queen, passo aqui na minha flor, tá? Como ele não vai entrar no meu bolo, eu simplesmente venho e colo ela aqui. Tá? E a gente começa a compor aí o nosso bolo. Olha, só assim já tá lindo, maravilhoso, não é mesmo? E agora a gente vai finalizar ele com a nossa escultura em isomalte. Ela já tá fria aqui. E para eu trabalhar com a escultura, é importante que você saiba que ela não gosta de umidade, tá? Açúcar e umidade não combinam. Então se você morar num lugar que seja muito úmido,
né? Você precisa aí proteger melhor a sua escultura, guardando num lugar bem seco, tá? Num pote hermético, num saquinho zip, o que você tiver, ok? Então, para isso eu vou utilizar uma luva. Por que uma luva? Né? O nosso isomalte aqui, se eu encostar o dedo nele, ele vai marcar a minha digital. Então, toda vez que você for trabalhar, né, com a finalização para aplicar no seu bolo, realmente, a gente sempre trabalha com a luva, porque, né, é muito desagradável o cliente receber o bolo, ver ali a escultura linda, maravilhosa e ver que tá cheio de digital, tá bom? Então, sempre luva. Então, aqui eu tenho, já tá frio, já tá durinha, como que eu sei que ele tá 100% frio, tá? Quando a gente toca aqui, ela tá fria. Então aqui eu simplesmente tiro as presilhinhas. Se você mora num lugar muito quente, pode demorar um pouco mais, tá? Pra esfriar. Mas assim, cerca de 10 minutinhos, normalmente, já tá fria a sua escultura. Você já pode desenformar e aplicar no seu bolo. Lembrando que escultura em isomalte, né? O isomalte em si, a gente não leva pra geladeira. Então toda vez que você fizer o seu isomalte, faça sempre no dia da entrega e coloque no bolo antes do cliente vir retirar, tá? Porque aí não vai mais pra geladeira e aí você também precisa orientar o seu cliente que se ele levar pra geladeira pode ficar opaca a sua escultura, tá bom? Então pra tirar, primeiro eu retiro o meu copo, aqui ó, com cuidado. E o meu tapetinho de silicone, a gente vai ó, soltando aos pouquinhos aqui, porque eu não quero quebrar, né, as minhas pontinhas. Então eu vou soltando aqui aos poucos. Vou juntando. E ó, e puxo devagar. E olha que linda essa escultura. Aqui, se eu quiser, eu posso vir quebrar, tá? Se eu não gostar, por exemplo, dessa pontinha ou dessa pontinha, você tem a opção de vir quebrar com a mão mesmo. Ó, eu quebro aqui. E aí, se eu quiser ainda deixar ele mais bonitinho, essa ponta, eu venho com um maçarico, tá? Mas assim, é bem de leve, é só pra deixar a pontinha mais arredondada, tá bom? Ó, assim, pouquinha coisa. Cuidado só pra você não derreter a escultura, tá? Ela começa a descer. E aí eu consigo, ó, deixar a pontinha mais arredondada. E essa pontinha, se você não gostar também, faz a mesma coisa. Quebra e aí você consegue dar esse trabalho nela. E olha que linda, né? A escultura ficou, ela ficou meio transparente, dourada. Ficou linda, né? Assim, para um bolo super moderno. Então aqui somente aplicar no nosso bolo. Se você for levar para um transporte muito longo e tudo mais, vem com uma colinha de Bear Queen embaixo pra gente colar, tá bom? Aqui eu vou posicionar a escultura. Você vê aí o lado que você mais gosta. Tá lindo todos os lados, né? Aqui. E aí eu simplesmente aplico, não tem segredo, tá bom? E olha que coisa mais maravilhosa ficou esse bolo lindo, super moderno, né? Com a escultura em isomalte. A gente fez aqui o nosso trabalho com a técnica super diferente que você pode utilizar, é super simples também. Então assim, aplicando essas técnicas que eu te dei, eu tenho certeza que você vai conseguir também fazer um bolo desse lindo, perfeito, gostoso, com acabamento impecável, moderno, se sentir segura na hora de fazer e segura na hora de transportar. E falando em transporte, vamos falar um pouquinho agora de como que a gente transporta um bolo como esse. Transporte, um tema bem delicado aí, né, quando a gente fala em transportar um bolo. Muita gente tem muita insegurança nessa hora, tem medo de entregar o bolo pro cliente, né, e pensar, nossa, será que vai cair o bolo? Será que o bolo vai chegar inteiro na festa? Morrer de medo aí nessa hora. Essa aula aqui
você vai tirar todos os seus medos e vai se sentir muito mais seguro nessa hora, porque eu vou te dar muitas dicas aqui, então anota tudo, ok? Para começar, toda vez que a gente faz um bolo, né, a gente tem todo o nosso planejamento aí, né, nosso primeiro dia, a gente faz sempre massa, recheio, calda, deixa tudo descansar ali. No segundo dia a gente faz a nossa montagem do bolo, né, monta ali tudo bonitinho e leva o nosso bolo para descansar. No terceiro dia, né, ou no segundo dia à noite, a gente faz o espatulado e a decoração. Quando a gente termina o nosso bolo, eu sempre recomendo que você deixe ele na geladeira até o cliente chegar. Se você for trabalhar com isomalte, como a gente fez aqui, né, você deixa o isomalte para colocar no momento da entrega, né? Você coloca um pouco antes, prepara o seu ambiente lá das fotos, tira uma foto bem bonitona antes de entregar para o seu cliente, e aí você coloca o seu isomalte, ok? Fora isso, fora o isomalte, toda vez que você for decorar, então você leva sempre o seu bolo para a geladeira. Michelle, eu posso decorar o bolo um dia antes da entrega, né? Tipo assim, o cliente vai chegar no dia seguinte de manhã. Posso fazer na noite anterior? Pode, com certeza, tá bom? O Burger Queen não vai rachar, não vai ressecar, não vai acontecer nada, ele vai ficar perfeito. É até melhor, inclusive, que você faça um dia antes, né, na noite anterior, porque o nosso Burger Queen ele fica duro, né? Como vocês puderam ver aqui, ele fica bem durinho. E essa característica aqui, né, quando o cliente for retirar, ele sempre retira o bolo gelado. Isso é muito importante porque a gente vai ter uma segurança muito maior nessa hora, porque o nosso bolo aqui ele tá duro, né? Ele tá firme, ele tá durinho, ele tá muito mais seguro. Eu sei que eu fiz uma massa estruturada, eu sei que eu fiz um recheio no ponto, eu sei que eu fiz a minha cinta de contenção, eu sei que o meu Burger Queen ele tá durinho. Então assim, todas essas etapas que nós fizemos aqui juntos, tudo isso forma um conjunto e nessa hora do transporte você vai estar muito mais seguro, né, de que o seu bolo vai realmente chegar inteiro, que ele não vai cair, que ele não vai despencar, que a cobertura não vai cair, que o seu recheio não vai vazar por fora da cinta. Então todas essas técnicas reunidas deixam você muito mais seguro, ok? Claro, com muito treino também, a gente tem que treinar o espatulado, decoração, mas você sabendo de todas essas técnicas, você vai conseguir reproduzir de uma maneira super fácil e quando chegar realmente nessa hora do transporte, você vai pensar, ok, tô segura, eu sei o que eu fiz, eu conheço as técnicas certas, eu fiz os métodos certos, então eu tenho certeza que o meu bolo não vai cair, né? Que o meu bolo vai estar intacto, que o meu cliente vai levar, ele vai colocar no chão do carro e que ele vai levar e vai ficar inteiro. E durante a festa toda também, tá bom? Então assim, essa segurança que a gente tem nessa hora não tem preço que pague, tá? A sua segurança ali, tanto na hora de entregar para o seu cliente, ele vai sentir isso, né? Ele não vai achar que você tá com medo do bolo cair nem nada disso. Ele vai sentir essa segurança que você vai passar para ele. E eu recomendo também que você passe algumas orientações para o seu cliente. E por quê? Quando o seu cliente ele recebe o bolo, né, a gente faz ali com todo amor e carinho o nosso bolo, com todo cuidado, né? E aí quando o cliente recebe o bolo, às vezes ele não tem noção de como transportar o bolo, né? Eu falo assim por experiência própria, muitas vezes eu entregava o bolo pro cliente, ele já queria assim, colocar de qualquer jeito, colocar no assento do carro, todo torto. Então a gente precisa, como profissional, orientar o cliente da melhor forma possível para que o bolo realmente chegue intacto na casa, na festa do cliente. Eu sei que quando a gente vai entregar, né, o bolo, a partir do momento que o cliente pegou o bolo, a responsabilidade é do cliente, tá? Mas a gente também precisa orientar ele da melhor forma. Não adianta a gente simplesmente entregar ali, toma que o filho é teu e se vire. Não, a gente precisa realmente dar essas orientações. Então toda vez que a gente for entregar, né, a gente vai entregar ali numa caixa bonita e tudo mais, né, com uma apresentação bonita, né, a sua tagzinha, o seu adesivo e tudo mais. E aí quando você for entregar,
orienta sempre o cliente pegar por debaixo da caixa, tá? É muito importante porque eu falo sempre por experiência própria. Toda vez que eu entregava bolos, o cliente queria pegar a caixa apertando a lateral, né? Por mais que o nosso bolo esteja gelado, pode danificar, né? A lateral, a decoração e tudo mais. Então, orienta sempre ele pegar por debaixo da caixa e colocar sempre no chão do carro. Por que no chão do carro, Michelle? Você é louca? Não, porque o chão do carro é o lugar mais estável, né? Ele tá mais pertinho do chão ali e é um lugar que trepida menos. Então, como o nosso bolo vai estar gelado, a gente já tem essa segurança de tudo que a gente fez, né? De massa e tudo mais. Colocar no chão do carro ajuda muito mais, né? Essa trepidação ser menor. Se o cliente for levar no colo, o que vai acontecer, né? O cliente vai achar que tá beleza, porque tá no colo ali, tá seguro. E não, o que vai acontecer? Vai trepidar muito mais, tá? Vai ficar fazendo assim o bolo toda hora. E sei lá, se o transporte for longo, né, tiver muito calor, o que pode acontecer? Ele vai trepidar demais e pode acontecer um desastre, tá bom? Então eu sempre recomendo que seja no chão do carro. Se não couber na parte da frente ali do copiloto, pode colocar no porta-mala sem problema nenhum, só coloca uma proteção ali em volta pra caixa não andar de um lado pro outro, pode ser uma manta inclusive, tá? Pra caixa ficar bem firme ali na hora do transporte. E a segunda orientação pro seu cliente é que ele, quando ele chegue na festa, na casa dele, né? Se ele não tiver com a escultura de isomalte, você recomenda que ele deixe na geladeira até o começo da festa e ele pode deixar na mesa ali sem problema nenhum, porque a gente sabe que o Burger Queen não vai derreter, que ele vai ficar exposto lá a festa inteira, não vai cair, não vai desmoronar e tudo mais, tá? Então assim, a gente sempre precisa orientar o cliente da melhor forma possível para ele realmente chegar com o bolo intacto e perfeito, como a gente entregou para ele. E tão importante quanto fazer um bolo perfeito, né, estruturado, seguro, saber orientar o seu cliente da melhor forma possível, saber ter uma comunicação clara e objetiva com o seu cliente, é saber precificar da forma correta. Michelle, eu não sei precificar, eu troco 6 por meia dúzia, eu tô começando agora na confeitaria, eu não sei fazer conta, como que eu faço? A gente preparou aqui um material exclusivo para nossa Masterclass, para você que está aqui me acompanhando essa semana todinha, uma planilha de precificação. Olha, essa planilha assim, ela vale ouro, porque ela é muito incrível. Você vai colocar lá todos os seus ingredientes da sua massa, do seu recheio, da sua cobertura, né? Vai conseguir calcular tudo e na planilha tem tudo explicadinho de como que você vai trabalhar. Então assim, pra você não trocar 6 por meia dúzia nunca mais, tá? Eu sei assim porque eu no começo da minha carreira eu troquei muito 6 por meia dúzia, fiz muito isso e não é legal porque a gente acaba meio que desanimando com o tempo, porque você não vê a cor do dinheiro, então você só fica trocando o dinheiro na mão. Então isso não é legal. Se você quer realmente crescer na confeitaria, vai lá e baixa o nosso material complementar, que a gente vai disponibilizar para você lá na nossa comunidade no Facebook. Se você não está participando, tem um link aqui embaixo para participar do nosso grupo VIP do WhatsApp. E lá dentro a gente vai colocar um link para você vir participar da nossa comunidade, que tem um montão de gente lá, inclusive, já participando. E aí você pode baixar o seu material complementar, que é a nossa planilha de precificação de hoje e também a receita das nossas outras aulas. Combinado? Então nunca mais você vai trocar 6 por meia dúzia fazendo direitinho ali a nossa planilha de precificação. Agora eu quero que você coloque tudo em prática, o que nós fizemos aqui na primeira aula, na segunda e na aula de hoje também, que você coloque em prática, a mão na massa, para você treinar tudo isso que eu te mostrei aqui, para você ver que é super possível você fazer aí também, aí onde você estiver na sua casa, no seu ateliê, se você está começando na confeitaria, se você já trabalha com confeitaria, eu quero você colocando em prática. E se você fizer alguma coisa aqui da nossa Masterclass, qualquer coisa, me marca lá no @bakermarie, que eu vou amar ver os seus resultados, a sua evolução, tudo que você aprendeu aqui na nossa Masterclass. Combinado?
E agora eu vou mostrar o que eu prometi na outra aula, na nossa aula anterior, que é falar um pouco sobre o curso completo, né? O nosso curso só de Burger Queen, onde eu vou ensinar tudo, uma solução completa para você que realmente quer crescer ainda mais e quer realmente se destacar na confeitaria, assim como eu me destaquei sendo referência na sua cidade, onde você mora, e conseguir vender e lucrar muito mais e poder realmente viver da confeitaria como uma profissão. E essa solução completa que eu tenho aqui é um curso totalmente novo que você nunca viu, é o curso Bolos Modernos em Burger Queen, para você continuar crescendo ainda mais e realmente se destacar na confeitaria. Esse curso, como eu falei, ele é novo e nós vamos abrir o carrinho, né, as novas vagas na segunda-feira, no dia 17 de maio, às 8 horas da manhã. E eu vou te passar uma oferta única, incrível, irresistível, que tenho certeza que você vai amar. Então fica aqui até o final, ok? Antes de falar da oferta, eu vou te falar tudo que você vai aprender nesse novo curso, que como eu falei é totalmente novo, não tem nada aí no mercado igual, que eu tenho certeza que se você fizer esse curso você vai se destacar demais dos seus concorrentes, vai realmente ser referência e conseguir vender muito mais. Então quando você comprar o curso na segunda-feira, no dia 17, assim que você compra, você já recebe o acesso na hora, ok? Pagando com cartão ali. Você já recebe o seu login e já pode assistir às aulas. E aí eu vou te falar tudo que você vai aprender nesse novo curso, que tá incrível. Para começar, a gente vai fazer uma introdução aí, todo um planejamento, você vai saber exatamente como que você vai aprender a se planejar, para você nunca mais aí perder alguma coisa, se embananar, né, trocar os dias, para você realmente ter toda uma organização que é fundamental aí na confeitaria. E eu trouxe aqui nesse novo curso também um módulo de massas, eu vou te trazer uma massa amanteigada, que ela é incrível, maravilhosa, super estruturada para você trabalhar bolos altos, de altura dupla, bolo de casamento, o que você quiser com essa massa maravilhosa. Eu vou fazer uma massa de baunilha normal e uma massa saborizada com mirtilo, para você também trabalhar com frutas dentro dessa massa. E devido a muitos pedidos também, eu trouxe a massa de Red Velvet, aquela massa ali vermelhinha, tradicional americana, que todo mundo sempre quer aprender. Eu trouxe a minha versão aqui também, super clássica. Partindo para a parte de recheios, nós temos também o nosso recheio de Cream Cheese Frosting, né, que nada mais é que o nosso recheio do Red Velvet, maravilhoso, super clássico, que vai fazer o maior sucesso aí na sua cidade. Temos também o nosso brigadeiro de ninho, que nunca sai de moda, né? É super tradicional aí, que eu tenho certeza que vai vender muito no seu cardápio se você tiver esse recheio. Também vou trazer para você um recheio de choco alpino. Olha, esse recheio, ele é maravilhoso e super combina com massa de baunilha, com massa de chocolate. Passando desse módulo, nós temos também um módulo de Burger Queen. Nós faremos uma introdução aí ao mundo aí do Burger Queen, digamos. Você vai aprender tudo que você precisa sobre essa cobertura maravilhosa que eu tanto amo aqui, tanto falo. Você vai aprender o Burger Queen de merengue suíço, que pra mim, na verdade, é o melhor que existe, é o meu queridinho, o mais prático, e você vai aprender todas as dicas, tudo que você precisa realmente para ter essa cobertura perfeita, esse acabamento e realmente viver desse mundo do Burger Queen aí, que realmente é maravilhoso. Vamos falar também sobre dicas de armazenamento, como que você deve armazenar o seu Burger Queen e tudo mais, para você também, se quiser trabalhar com linha de produção, trabalhar com congelados, eu vou te ensinar tudo. E eu trouxe para esse curso 3 bolos, sim, maravilhosos, super tendência para você realmente se destacar. O nosso primeiro bolo é o nosso Crystal Black, que eu trouxe, um bolo quadrado, para você aprender a quinar um bolo quadrado com o Burger Queen e fazer ele assim perfeito, sem nenhum defeitinho, para você realmente encantar o seu cliente. Faremos o espatulado, né, a montagem do bolo quadrado, quinas perfeitas no bolo quadrado, o Burger Queen Black,
né, o Burger Queen preto aí pra você nunca mais ter problema de desandar a sua cobertura, que não ter o perigo de amargar também. Então eu vou te ensinar direitinho como que você vai fazer o seu Burger Queen pretinho ali, perfeito. Também nós faremos pedras preciosas em isomalte, nosso queridinho aqui, que nós trabalhamos o nosso isomalte. Faremos as pedras preciosas, faremos um geode cake, na verdade, né? Aquele bolo maravilhoso. Vamos esculpir o nosso bolo para aplicar as nossas pedras com uma técnica super bacana. Faremos pintura metalizada, também super legal e super tendência para você usar em qualquer bolo. E também, para finalizar, em aplicação em folha de ouro. Super chique e tendência, né? Não sai nunca de moda aí a folha de ouro. E para o nosso segundo bolo, eu vou trazer um bolo redondo de altura dupla aqui também, como esse aqui. Nós faremos a estrutura e tudo mais, então eu vou te mostrar o espatulado perfeito, aqui na perfeita, né? A estrutura de altura dupla ali no detalhe, aqui na perfeita. Watercolor Pink, uma técnica super bacana em que você pode utilizar o ano inteiro aí para qualquer tema e brincar muito com as cores. Pintura metalizada no Burger Queen e Rice Paper Sail, que é aquela escultura em papel arroz também que traz uma leveza pro bolo e assim é um super diferencial aí para você ter aí no seu cardápio. E o nosso terceiro bolo, e não menos importante, né, o nosso crumble cake, aí maravilhoso, com técnicas incríveis que você não vê em lugar nenhum. Eu trouxe aqui para você exclusivamente para esse curso novo. Faremos um outro bolo quadrado e vamos trabalhar com um Burger Queen turquesa, né, um Burger Queen bem bonitão. Faremos pintura no bolo, aplicação de papel de açúcar. Se você nunca trabalhou, não sabe o que é, vai aprender tudo sobre essa folha nessa aula. Faremos também o Sugar Crumble. Assim, essa técnica que eu trouxe, que eu desenvolvi para esse curso, é uma técnica linda que você vai utilizar para qualquer bolo que você quiser. Você vai ficar fã dessa técnica, que são essas pedras maravilhosas, né? Que dá um charme todo especial no seu bolo e vai fazer total diferença aí na sua cidade, vai fazer o maior sucesso. E por último faremos também um isomalte sail, né, uma escultura em isomalte também, para dar um acabamento no bolo ali perfeito, incrível e super moderno. Então assim, esses 3 bolos que você vai aprender nesse curso, você não vê no mercado, é totalmente diferente, inovador e tendência. Então se você realmente quer se destacar na confeitaria, olha, esse curso aí tá incrível. Se você já trabalha com confeitaria, se você tá iniciando na confeitaria, esse curso é para todos, tá? Porque a gente vai fazer realmente tudo do zero, no passo a passo, com muito detalhe, como você pode ver aqui um pouquinho na Masterclass, né? Assim, só a pontinha do iceberg do que vai ter no curso, de tudo detalhado, tudo no passo a passo, né? Com muita calma, muita didática. Eu tenho certeza que você, adquirindo o curso, você também vai conseguir reproduzir na sua casa, no seu ateliê, de uma forma super fácil. E você adquirindo esse curso maravilhoso, Bolos Modernos em Burger Queen, você vai ter acesso a 2 bônus maravilhosos. Um deles é a nossa aula de precificação e gestão na confeitaria, para você realmente aprender como você vai precificar com planilha, com aula de como preencher as planilhas se você não sabe. Olha, uma aula incrível com os pilares da precificação, tudo para você nunca mais realmente trocar 6 por meia dúzia e realmente ver a cor do dinheiro e viver da confeitaria. E a nossa segunda aula, o nosso segundo bônus, é uma aula super especial de transporte e corte de bolos. Uma aula bem mais ampla, que a gente vai abordar muitos pontos nessa hora, tanto do transporte quanto no corte também. Vou te ensinar a forma perfeita ali para você poder cortar e também poder orientar o seu cliente da melhor forma possível e ele realmente comprar o certo, o que ele pagou ali, as fatias corretas. E adquirindo o curso, eu quero que você tenha a melhor experiência aqui comigo. E para isso, eu vou te dar uma garantia de 7 dias incondicional. Ou seja, você vai comprar o curso na segunda-feira e você tem 7 dias para assistir o curso inteirinho ali. E se você não gostar ou achar que não é para você, eu devolvo o seu dinheiro 100%, sem perguntas, sem questionamento, sem ressentimento também, tá? Tá tudo certo. Tenho certeza que você vai amar.
você tem 7 dias para assistir. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, ok? E tudo isso que eu te falei, você vai ter acesso na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E na segunda-feira, exclusivamente nesse dia, quem comprar vai levar de bônus, um bônus totalmente exclusivo, o meu curso de bolos de casamento. Olha, esse curso tá incrível, você aprende 3 bolos maravilhosos, estrutura de andar, né? A gente faz muitas técnicas incríveis também, que você pode aplicar para os bolos modernos, inclusive, que você não vê essas técnicas ensinadas por aí, e você vai ser um baita diferencial, eu tenho certeza, juntando esses 2 cursos maravilhosos, ok? Então esse curso, ele vai entrar exclusivamente para quem adquirir na segunda-feira, no dia 17, combinado? E tudo isso que eu te falei, né? Os bolos modernos em Burger Queen, o bolo de casamento se você adquirir na segunda-feira, e também os nossos bônus de aula de precificação e aula de corte e transporte de bolo, tudo isso tem um preço. E eu vou te falar agora, se você for comprar separadamente esses cursos, o preço de cada um deles. Vamos às contas. O nosso curso Bolos Modernos em Burger Queen, se você for comprar ele avulso, ele custa R$ 697, só ele. O nosso curso Bolos de Casamento, o valor de R$ 497. O nosso bônus de precificação e gestão da confeitaria, R$ 297. E a nossa aula de corte e transporte de bolo, R$ 297. Se eu somar tudo isso, dá um valor de R$ 1.788. Parece muito, não é mesmo? Mas agora eu vou te dar uma oferta irresistível, irrecusável, que eu tenho certeza que você vai amar, e eu quero realmente que você venha para esse curso para você se destacar na confeitaria. E se você for comprar na segunda-feira, então você vai ter acesso a todos esses cursos por um valor de R$ 497. É isso mesmo que você ouviu. R$ 497 para você aprender tudo isso que eu te falei e se destacar na confeitaria. Mas eu vou te falar uma coisa agora. Esse curso, ele tem vagas limitadas. Por quê? Porque eu sou uma só e o meu suporte ele é personalizado. Então eu mesma dou suporte para as minhas alunas e eu não quero ser injusta para quem comprar o curso. Eu quero realmente dar atenção para você realmente aprender 100% e realmente aprender tudo. Combinado? Então as vagas são limitadas. Nós vamos abrir o carrinho na segunda-feira às 8 horas da manhã. Então já coloca um alarme no seu celular para você não perder e não ficar de fora dessa, combinado? Então segunda-feira, dia 17 de maio, às 8 horas da manhã, nós vamos liberar o link de compra. Então se você está interessado, já coloca o alarme para você não perder, porque as vagas são limitadas e elas podem acabar, né? Não sei quando vai acabar, porque pode ser muito rápido realmente, então você já garante a sua vaga logo cedo. E se você realmente está interessado em adquirir o curso na segunda-feira, eu vou deixar um link aqui abaixo para você vir participar do grupo VIP para a lista de espera, que nós vamos enviar o link 10 minutos antes para quem realmente está interessado, ok? Clica aqui, ó, no botão aqui abaixo, faça a sua inscrição e venha participar dessa nova turma que tá incrível, recheado de conteúdo, tá uma faculdade completa para você realmente ser o diferencial na sua cidade e arrasar na confeitaria e ser um sucesso. Oiê, me chamo Tamara Siqueira, sou responsável pela Cake Lab Oficial aqui de Curitiba, no Paraná. E contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o curso da Michelle. Foi a Michelle que me apresentou essa cobertura maravilhosa, então quando ela lançou o maravilhoso mundo do Buttercream, eu não tive dúvidas que esse curso era para mim. Eu trabalhava, né, com chantininho desde 2016 e algumas técnicas deixavam a desejar, né? A cobertura ela não estabiliza direito e muita coisa, né, que eu queria criar não era possível no chantininho. Então quando eu entrei pro curso da Mi, eu estudei bastante e aprendi técnicas maravilhosas como o isomalte, o geode cake, chocolate seio, esculturas em isomalte. Você inclui no seu bolo, torna algo que fica imensurável para o cliente. Então você consegue cobrar por um trabalho bem feito, sabe? E a Michelle te guia, te pega pela mão e te faz executar item por item. Então, sem delongas, eu quero super recomendar o curso da Michelle, porque se alguém tá com dúvidas ainda, né, se
o Buttercream é pra você, o Buttercream é pra todo mundo. É uma cobertura fantástica, maravilhosa mesmo, que permite criação livre. Você não precisa nem seguir uma linha, sabe? O que vier na sua mente a gente consegue aplicar no Buttercream. Então façam, gente, façam mesmo e façam, podem entrar de coração aberto que vocês vão aprender demais. O meu faturamento aumentou, a minha satisfação pessoal melhorou, então, né, quando a gente está satisfeito, nosso produto fica melhor, não tem nem palavras, gente. Vocês vão crescer e vão evoluir demais, só façam. Então, super recomendo o curso, amei, foi a apresentação que eu precisava para o mundo do Buttercream e eu só cresço e é daqui pra frente, daqui pra cima, gente. Obrigada, Mi, e estamos juntos!